Agora eu vou gravar a primeira parte da revisão de física para a segunda chamada da Sofia. A gente vai introduzir agora com física 1, porque é 1, começar pela 1. A física é basicamente, vem de physis do grego, que é natureza, que é o mundo, como a gente vê. Então, a física é basicamente a ciência natural. A gente vai entender tudo por que funciona. Por que as coisas caem, o porquê se eu passo isso aqui risca, porque tudo, basicamente, da natureza. Porque uma luz é uma luz, o que é uma luz, etc. E a física 1, ela trata justamente da própria luz. A gente trata de física óptica, que vem do óptico grego, que é visão. E a gente enxerga a partir da luz, então a gente vai estudar a luz e como a gente vê as coisas a partir da luz. Show. Para começar, a gente vai entender o que é a luz. É o primeiro ponto aqui. A luz é basicamente uma radiação eletromagnética visível a olho nu que se comporta tanto como partícula como onda. Bora explicar isso aqui. O que é uma radiação eletromagnética? Basicamente, a gente tem dois tipos de onda. Lembra que ela também se comporta como onda. Então, tem dois tipos de ondas. As ondas eletromagnéticas, que é o caso da luz, que elas independem do meio, que é o meio por onde ela vai passar. Então, a luz, por exemplo, ela aqui na Terra ela passa pelo ar, no espaço ela passa pelo vácuo. Ela vai, independente do meio, ela vai passar. Se tiver meio ou não, no caso o vácuo, ela vai se comportar da mesma maneira. Que a gente vai ver as propriedades da luz. Então, aí além dela tem outro tipo de luz, outro tipo de onda, que é a mecânica, que é aquela que depende do meio, que é o tipo do som, por exemplo, em que uma caixa de som, por exemplo, ela, em vez de produzir uma onda, ela vibra o meio. Então, a gente tem um ar aqui, que é o meio, e ele vibra produzindo o som. Então, ela depende do meio. Caso tenha um vácuo, não tenha um meio, não vai ter som, não vai ter barulho e nada, porque não vai ter um meio para que essa onda se reproduza. Não vai ter um ar, não vai ter um quadro, uma parede, algo que produza esse som. Então, ela basicamente ela basicamente é dessa forma, e a eletromagnética, que é a luz, independe desse meio. Então, ela vai tanto no vácuo como na Terra, vai se comportar da mesma forma. Por quê? Porque a luz, ela é produzida, lembra que ela é tanto onda como partícula. A gente viu como ela enxerga como onda, e ela é composta também pela partícula. Normalmente as partículas, como o do ar, são átomos de nitrogênio, oxigênio, gás carbônico e etc. E na partícula da luz, que é o fóton, é uma partícula sem massa, ou seja, ela não tem massa, por isso que a gente vê como energia e coisas assim. E esse fóton é onde carrega essa energia, carrega essa radiação, entendeu? Então, por isso a gente pode enxergar a onda tanto como energia, como o fóton, tanto como onda, como o som mais eletromagnético, como radiações gamas, etc. Então, deu para perceber essa dualidade da luz, que é tanto fóton como essa partícula, que a gente vai enxergar ela como um ponto, que é onde carrega essa energia, tanto como onda, que é por onde ela percorre. Então, a gente viu como basicamente é composta a luz. Agora a gente vai ver as propriedades da luz. Por ela ser composta por fótons, que são basicamente pontinhos dentro dessa onda de luz, a gente vai... Lembra da geometria. A gente vai enxergar esses vários pontos seguidos, que são os fótons, como uma reta. Ela vai se comportar exatamente como uma reta. Aqui, se você voltar a alguns vídeos, vai ter explicando os conceitos básicos da geometria. E a reta é uma delas, que a gente pode enxergar ela como vários pontos, um seguido do outro. Então, a gente vai interpretar o raio de luz como uma reta. Então, a gente está dando um olhar matemático para a luz. E esse conjunto de raios de luz a gente vai chamar de feixe de luz, entendeu? Normalmente paralelos. Então, essa é uma forma da gente enxergar a luz. Outra propriedade da luz é a independência dos seus raios de luz. Por ela ser independente do meio, ou seja, ela não importa por onde ela está passando, ela vai sempre passar em linha reta.
e ela não vai influenciar uma na outra. Então, os fótons, as partículas, eles não vão se bater ou se colidir, nada. Eles vão passar um por dentro do outro, não tem massa, é só energia, são só duas ondas que se batem. Não existe qualquer tipo de influência entre um e outro. Então, um raio, sei lá, raio de luz azul passa da mesma forma que esse raio de luz amarelo, sem um interferir pelo outro. E o terceiro, e mais, acredito que trivial, seja a reversibilidade da luz. Ou seja, da mesma forma que a luz vai, da mesma forma que a luz volta. Então, você tá vendo que o feixe de luz, ela tem duas setinhas que vai em ambos os sentidos. Se a luz vem daqui para lá, é a mesma forma que a luz passa daqui para cá, porque a luz não dá curva, por enquanto. Então, essas são as propriedades básicas da luz. A parte da trajetória da luz retilínea a gente vai sempre enxergar a luz dessa forma. Então, o nosso cérebro vai sempre enxergar como se a luz estivesse vindo reta. Por mais que ela seja refletida por um espelho, que a gente vai ver daqui a pouco, por mais que ela seja etc, de qualquer forma, talvez ela esteja realmente dando curva, mas isso é casos de objetos extremamente macios, como um buraco negro, mas a gente não vai estudar isso agora. A gente vai sempre enxergar a luz como trajetória linha reta, que é independente e reversível, não sei se fala assim. Enfim, então, já que a gente deu esse caráter geométrico para a luz, a gente vai trabalhar a luz como geometria. Então, a gente vai transformar esses problemas que são físicos, filosóficos, em um trabalho geométrico. Então, a gente pode fazer um problema, por exemplo, dessa forma. A gente tem um aluno aqui em pé sobre o sol, tem um solzinho aqui, e esse sol bate dela da mesma forma com que esse mesmo sol bate nesse poste. Caralho. Show? Então, a gente pode saber a altura dessa aluna pelo a sombra que ela projeta e pelo um objeto de comparação, que no caso seria esse poste. Sabendo a altura do poste, sabendo o tamanho da sombra, a gente consegue criar uma proporção. Por que que a gente está criando um caráter geométrico para esse problema? Então, a gente faz aqui por semelhança de triângulos, criando uma proporção, e a gente descobre que ela tem 1,60 m, por exemplo. Caso tenha um poste de 4 metros fazendo uma sombra de 6, e uma menina que a gente não sabe quantos tem uma sombra de 2,4. Então você percebe aqui, por cabeça você percebe uma relação entre de 1,5, basicamente. Então você consegue formar essa relação e matematicamente você chega no resultado. Isso é um exemplo para mostrar como a gente pode enxergar problemas físicos de forma matemática. E a gente termina esse capítulo, a primeira parte, falando dos espelhos, que é basicamente simples. O primeiro tipo de espelho que a gente vai ver são os espelhos planos, que é aquele que a gente vê em casa, tipo aquele. Então, eles basicamente vão refletir a luz simetricamente. Lembra que a gente vai sempre enxergar a luz de trajetória retilínea? Então, o nosso corpo, ele reflete luz, então vai vir luz de algum lugar aqui, vai refletir e vai bater no espelho. Aí ele vai voltar pro nosso olho. Só que quando ele volta pro nosso olho, a gente vai enxergar esse raio como se ele tivesse vindo depois do espelho. Então, a luz bate nele e volta, mas a gente sempre vai enxergar ele de linha reta. Então a gente vai saber de onde é que esse raio tá indo. Esse raio tá vindo é de uma linha reta. Então a gente vai enxergar uma imagem depois desse espelho porque a gente vai ver como se tivesse vindo de linha reta. Da mesma forma, você olha aqui pro seu pé, você vai enxergar ele como se tivesse vindo de uma linha reta. Por mais que seja estranho, mas ele vai enxergar como se estivesse vindo de uma linha reta. Seu cérebro não consegue distinguir a reflexão do raio. Ele consegue só saber que tá vindo a luz dali. Então ele imagina que deve ter uma coisa depois que esteja jogando a luz pra cá. Entendeu? Então é basicamente uma ilusão de ótica mesmo, o espelho. Então, esse trabalho aqui, a gente vai ver que tem um objeto, que no caso seria a mesma aluna, e a imagem, que seria o objeto depois do espelho que a gente enxerga. Então, como é que a gente pode escrever de forma matemática, geométrica, esse caso físico aqui que está acontecendo? Então, a gente pode
traçar uma relação de altura e distância ao espelho e uma semelhança de triângulos. Porque o espelho é plano, então da mesma forma que vai, é da mesma forma que volta, reversibilidade da luz. Então vai ter uma semelhança de triângulos aqui que formam uma proporção. E a gente notando essa semelhança de triângulos, você percebe que vai estar sempre equidistante e sempre simétrico. Ou seja, a mesma altura que tem vai ser a mesma altura da imagem, a mesma altura do objeto é a mesma altura da imagem, a mesma distância do espelho para o objeto é a mesma distância do espelho para a imagem. E caso você queira a distância do objeto à imagem, você multiplica por 2, porque a distância é a mesma. Então você sabe a distância de um, você sabe a distância do outro. Então são sempre simétricos. Você sempre pode enxergar de maneira geométrica aqui, traçando o espelho de uma forma geométrica. Então você consegue resolver esse problema de forma inteiramente geométrica. Por isso que a gente vai chamar de óptica geométrica, porque a gente está dando uma visão matemática geométrica para a natureza, para física, que no caso seria a óptica. Então a gente vai sempre criar uma relação de altura do objeto para a distância do objeto ao espelho. Então, a altura do objeto para a distância do objeto ao espelho, que é igual à altura da imagem para a distância da imagem ao espelho. Então vai ser sempre igual isso, porque ela é simétrica e equidistante. Equi, igual, distante, distância. Então, mesma distância, tudo igual. Tchau. Obrigado.